Olá, povo de Deus, a paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos ao Almoçando na Presença do Senhor. Com muita alegria no meu coração, está mais uma vez começando aqui o nosso Almoçando na Presença do Senhor, e você é muito bem-vindo aqui sempre, é claro. Para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou Mibson Alvarenga, sou missionária na cidade de Nova Serrana, no estado de Minas Gerais. Sirvo a Deus, louvo a Deus na Igreja Pentecostal Deus das Nações. Nosso pastor é o pastor Elvis Nunes, a quem com muita alegria no nosso coração, mais uma vez, nós cumprimentamos. A paz do Senhor, pastor El, seja bem-vindo aqui almoçando na presença do Senhor. A paz do Senhor, irmã Aureliana, Deus abençoe a sua vida, pastor Damião, diaconisa Neide, missionária Valda, missionária Rose. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso Almoçando na Presença do Senhor. A paz do Senhor para você, que é todo especial aqui sempre no nosso Almoçando na Presença do Senhor, nessa segunda-feira incrível, cheia de Deus e cheia do Espírito Santo, onde mais uma vez a palavra e a presença do Eterno chega até a sua vida. Hoje nós estamos chegando ao capítulo de número 6 do livro de Eclesiastes. E esse capítulo, ele é especial na nossa vida. Por quê? Porque é um capítulo que vai falar sobre uma reflexão profunda encontrada por Salomão, e ele vai compartilhar isso aí com a gente. Ele vai falar sobre o sentido da vida humana, ele vai falar sobre a busca constante sobre a felicidade. E esse capítulo e todo o livro de Eclesiastes, ele é atribuído a um dos maiores sábios da Bíblia, que é o rei Salomão. E Salomão já começa esse capítulo de número 6 nos afirmando uma afirmação assim que é bem impactante. Ele vai dizer assim, ó: há um mal que tenho visto debaixo do sol, e ele pesa sobre todos os homens. A partir de agora está começando aqui o nosso Almoçando na Presença do Senhor. Deus em Cristo Jesus abençoe poderosamente a sua vida, a sua casa e o seu lar. E nós vamos começar agora, dando início ao capítulo de número 6 do livro de Eclesiastes. Deus abençoe poderosamente a sua vida. A paz do Senhor, Vanus, a paz do Senhor, povo de Deus, Almoçando na Presença do Senhor, que está começando agora. Vamos começar a fazer a leitura, então, do nosso primeiro capítulo, aliás, primeiro versículo, capítulo é o 6, e vamos ler o primeiro versículo, que diz assim a palavra do Senhor: há um mal que tenho visto debaixo do sol, e ele é muito frequente entre os homens. Aqui neste primeiro versículo, Salomão está falando sobre a futilidade de ir atrás da prosperidade material, como se isso fosse a coisa mais importante de todos. Aí, a partir daqui, vai começar a introdução do problema. Ele vai explicar como ir constantemente atrás de bens materiais, de riquezas, de bens terrenos somente, pode simbolizar ou pode ser verdadeiramente um grande problema na nossa vida, segundo a experiência e a sabedoria de Salomão. Nesse contexto aqui que nós acabamos de ler, Salomão está falando sobre os homens que conquistou grandes bens, riquezas, que consegue aí ter uma situação boa, uma situação estabilizada, mas ele não se contenta com o que ele tem conseguido, ele não se satisfaz com os bens que ele tem, com aquilo que ele conseguiu, com o que ele tem conquistado até aqui. E isso, segundo Salomão, vai causar assim um cansaço, um desgaste físico muito grande para a sua vida e para a sua alma. Aqui só neste versículo que nós lemos o primeiro versículo do livro de Eclesiastes, capítulo 6, só neste primeiro versículo nós vamos ver aqui que Salomão está falando sobre a busca incessante atrás de riqueza, de bens materiais, de coisas da terra. Por si só vai causar a quem está em busca somente disso grande ansiedade, e através dessa ansiedade ele vai aí conhecer várias decepções na sua vida. Um dos temas principais que nós não podemos perder o foco aqui do capítulo de número 6 do livro de Eclesiastes é que Salomão está falando sobre a importância da alegria que Deus dá para a nossa vida. E através dessa alegria que vem de Deus, Salomão está nos ensinando aí a conquistar
a gratidão, sermos gratos a Deus. Porque o que nós mais vemos nos dias de hoje são pessoas repletas de ingratidão. Pessoas que não fazem questão de agradecer a Deus por nada que Deus tem feito. E quando ele é ajudado por um amigo, por um irmão, por um vizinho, também não sabe o que é gratidão. Através dessa alegria que vem da parte de Deus, nós possamos conhecer também a gratidão, que também agrada a Deus. Amém? Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Versículo de número 2. Hoje nós estamos no capítulo de número 6 do livro de Eclesiastes. Diz assim o versículo de número 2. Um homem a quem Deus deu riquezas, bens e honra, e nada lhe falta de tudo quanto a sua alma deseja. E Deus não lhe deu ou não lhe dá poder para dar de comer. Antes o estranho come. Também isso é vaidade e má enfermidade. Bom, nesse versículo, no versículo de número 2, que nós lemos agora, capítulo 6, versículo 2 do livro de Eclesiastes, Salomão está falando aí que a ânsia por acumular riquezas não resulta no contentamento, na sua satisfação. Aquele que busca, ele vai bater nessa tecla o capítulo inteirinho. Aquele que busca incessantemente bens e riquezas para si, como se não houvesse amanhã, esta pessoa está destinada a sofrer grandes decepções, está fadado ao fracasso. A decepção, a tristeza por conta disso é inevitável, porque na nossa vida existe riquezas e bens mais preciosos do que os bens materiais, e é isso que Salomão, durante todo o capítulo de número 6, vai ficar tentando enfiar na nossa cabeça. Amém? É por conta disso que nosso amigo Salomão, grande rei de Israel, um dos mais sábios da Bíblia Sagrada, ele já começou o versículo dizendo que, o capítulo, dizendo assim: há um mal na terra e ele aflige todos os homens. Eis que eu olho e vejo debaixo do sol esse mal que aflige os homens. E esse mal é justamente isso aí, essa busca incessante por querer sempre mais e mais e nunca se satisfazer, nunca está satisfeito nem pleno com aquilo que conseguiu, não se satisfaz de forma nenhuma, quanto mais tem, mais quer. Ele vai dizer que essa busca constante por poder e por riqueza acaba causando a sua insatisfação. Através dessas palavras, Salomão está querendo nos mostrar um objetivo maior, uma coisa mais interessante, mais importante para a nossa vida. E sendo assim, nós vamos continuar a leitura do capítulo de número 6, que são só 12 versículos. Nós vamos ler o 3, o 4, o 5 e o 6 de uma vez só. Porque com a gente é assim, a gente já começa aqui pegando mesmo a palavra de Deus, e se Deus quiser, ela há de bater na porta do teu coração e achar guarida em nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor para mim e para a sua vida: se o homem gerar 100 filhos e viver muitos anos, e os seus anos forem muitos, mas muitos mesmos, e a sua alma não se fartar do bem, e além disso não tiver sepultura, digo que um aborto é melhor do que ele. Portanto, debalde veio, e então em trevas se vai, e de trevas se cobre o seu nome. E ainda que continua, e ainda que nunca tenha visto o sol, nem conheceu nada, mais descanso tem este do que aquele. Versículo 6. E ainda que tivesse 2 vezes 1000 anos e não aproveitasse o bem, não vão todos para o mesmo lugar. Bom, Salomão, ele era o homem mais sábio da Bíblia, a gente sabe disso. E às vezes ele enfeita as palavras pelas quais ele escreve. Mas não é muito difícil de entender o que ele estava querendo dizer para a gente aqui. Por exemplo, neste contexto, nesse trecho aqui que nós acabamos de ler,
desses 4 versículos que lemos, o 3, o 4, o 5 e o 6, aqui ele está falando sobre a abundância de bens materiais. Ele vai ficar, como eu já disse anteriormente, o capítulo inteirinho batendo nessa tecla, falando disso aí. Isso aí chamou a atenção dele. E ele quer de todas as formas, das maneiras que ele teve ali de Deus a sabedoria para nos passar, colocar isso na nossa cabeça, porque ele entendia que isso era bom para nós. Salomão, então, vai aí desenvolver uma história para nos dar esse exemplo. Ele vai criar aí um exemplo, um contexto para que nós entendamos. Aí ele vai dizer assim, ó: onde um homem que possua muitos filhos, é o que está escrito no versículo que nós lemos, e tem a sua vida longa, e no final de tudo isso aí, ele não conseguiu conquistar a verdadeira alegria em sua vida, aí Salomão vai dizer assim: este homem, então, que conquistou muitos bens, que teve a vida longa, muitos filhos, e ainda assim teve a vida cheia de tristeza. Não teve um sepultamento digno, com honras, não valeu de nada. Salomão, desde o primeiro capítulo do livro de Eclesiastes, está nos dizendo que tudo é vaidade. E ele vai dizer isso de novo. Salomão aqui, ele nos sugere que a ausência de satisfação em nossa vida, mesmo que nós tenhamos riquezas e bens materiais, mesmo assim, se há ausência de satisfação por tudo isso que nós temos, isso vai causar na nossa vida a infelicidade. E nada disso terá valido a pena, aquela luta constante para conseguir, para adquirir os bens, para tentar aí satisfazer o nosso ego, a nossa vontade, os nossos desejos, porque Salomão está tentando nos dizer o tempo inteiro que o homem, quanto mais tem, mais quer. Ele nunca está satisfeito com o que tem. O que ele tem e o que ele consegue, para ele ainda é pouco. E Salomão, ele está insistindo nisso aí. Ficar insistindo que essa busca diária, esse conflito interno que a gente causa dentro da gente por conseguir mais bens materiais, riqueza, dinheiro na conta, que é coisa boa e tudo, mas Salomão está dizendo que isso não é o nosso objetivo final, que isso não deve ser a nossa prioridade, porque segundo ele, mesmo um homem que tenha muitos bens, que tenha muitas posses, muito dinheiro, e mesmo que este mesmo homem, com tanto poder assim sobre a terra, tenha conseguido gerar aí 100 filhos, e se ele não tiver satisfação na vida dele com aquilo que ele conquistou, respeito com seus filhos, com seus bens, com seus empregados, a sua vida não terá valido de nada. E ele ainda vai ir muito mais além, ele vai dizer assim, até um aborto é melhor do que ele, porque segundo Salomão, se ter uma vida desse jeito, era melhor ter morrido do que viver uma vida desta maneira. Salomão está aí, de todos os meios, tentando colocar na nossa cabeça que nós temos prioridades e objetivos maiores e melhores do que só bens terrenos, do que só riqueza aqui da terra. Tem gente que constrói um vasto império, mas só na terra. A vida dele não tem outro sentido, outro significado a não ser aqui nesta terra. E nos capítulos anteriores pelos quais nós lemos, Salomão disse que a gente chegou aqui nesse mundo de mãos vazias e que de mãos vazias vamos sair daqui, da mesma forma que nós chegamos. No capítulo anterior, ele fala sobre isso. Hoje, ele está insistindo que nós temos outras prioridades, além de bens materiais, de riquezas e etc, etc, etc. Vamos ler o versículo 7? O versículo 7 do capítulo 6 do livro de Eclesiastes vai dizer assim: todo o trabalho do homem é para a sua boca, contudo, nunca se satisfaz o seu apetite, diz Salomão. O versículo 7 nada mais é do que uma reflexão profunda do fundinho do coração e do entendimento dele para soltar aqui para a nossa vida que... Por exemplo, ele vai dizer assim, olha aqui o que ele diz. Nós lemos, mas vamos meditar no que ele disse. Ele vai dizer assim, ó, todo o trabalho do homem é para a sua própria boca. Contudo, ainda assim, mesmo o trabalho dele todinho sendo para a sua própria boca, ele nunca consegue satisfazer o seu apetite. Aí você pensa que é só de comida que ele está falando? Não é não. Nessa afirmação aqui,
essa afirmação que Salomão faz é de natureza da insatisfação, da insaciedade dos desejos humanos. É como um todo que ele está falando. É tipo assim, ó, se tem muita comida em casa, quer muito mais do que é necessário, muito mais do que precisa. Se tem um bom carro, ele quer um melhor. Se tem uma boa casa, quer uma cada vez melhor. Se tem 100 mil, 200 mil na caderneta de poupança, ele quer o dobro. Nunca se satisfaz. O seu apetite por desejos de coisas da terra, é disso que Salomão está falando, nunca se satisfaz, nunca tá bom. Sempre ele vai precisar de mais coisa. E todas as vezes que este homem realiza alguma coisa, nasce um sonho ainda maior, cada vez mais insaciável. É disso que Salomão está fazendo. Mesmo que as pessoas trabalhem o tempo todo na sua vida e para obter aí alimentos, bens materiais, riquezas, o tempo todo ele buscando isso aí, Salomão está dizendo que o seu apetite nunca se satisfaz. Os seres humanos, eles compartilham de um desejo em comum, de um desejo igual, que é a busca incessante por riquezas, por bens materiais. Ele nunca está totalmente satisfeito com aquilo que ele tem conseguido. Tudo o que Deus tem dado, as portas que Deus tem aberto para a minha vida e para a sua. Ainda assim, temos a necessidade de conseguir cada dia mais, e muitas das vezes o nosso foco não está nas coisas boas, nas coisas verdadeiras, naquilo que vem de Deus e que vem do alto. Os seres humanos, todos nós compartilhamos disso. Aí, Vanusa, seja bem-vinda, minha querida. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Não importa o quanto nós acumulemos bens aqui na terra, todo o sucesso que a gente conseguir arranjar, que a gente conseguir acumular aqui na terra, nós sempre vamos estar em busca de mais e mais e mais. O ser humano, como diz Salomão, nunca fica satisfeito com tudo aquilo que ele tem, com tudo aquilo que ele tem conseguido. Livro de Eclesiastes, capítulo de número 6, que é o que nós estamos lendo hoje, e agora nós vamos para o versículo de número 8, vamos fazer a leitura do 8 e do 9, e diz assim a palavra do Senhor. E você que perdeu já alguns capítulos ou alguma parte aqui do livro de Eclesiastes, todas as nossas lives estão lá na nossa página no YouTube, você pode conferir uma por uma e eu tenho certeza que Deus vai falar com a sua vida. Amém? Versículo de número 8 do capítulo 6 do livro de Eclesiastes diz assim: Porque que mais tem o sábio do que o tolo? E o que mais tem o pobre do que andar perante os vivos? Melhor, esse é o 9, melhor é a vista dos olhos do que o vaguear da cobiça. Também isso é vaidade e aflição de espírito. Aqui neste contexto pelo qual nós acabamos de ler, Salomão continua explorando a ideia sobre a busca desenfreada por bens materiais, por riqueza. E segundo Salomão, essa busca incessante, essa busca desenfreada por cada dia mais e mais querer conseguir bens materiais, riquezas terrenas, somente em investimentos da terra, segundo Salomão, isso nos impede de desfrutar a verdadeira riqueza que nós temos, que é dada por Deus, que é a alegria do Senhor, que é o ar que nós respiramos, que é a nossa casa, a nossa família, o nosso casamento, os nossos filhos, a nossa saúde, a presença de Deus, o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Salomão diz que quando eu começo a colocar o meu coração todos os dias somente em coisas materiais, somente em coisas terrenas, Salomão diz que isso me impede de desfrutar aquilo que só Deus que me dá, que é a minha família, todo mundo alegre, reunido em volta de uma mesa farta, feliz, cantando, comemorando, adorando ao Rei dos Reis, não é verdade?
Uma casa alegre, onde há saúde, onde há prosperidade, que prosperidade é a ausência de necessidade e não riqueza. Então nós precisamos ter foco, ter objetivo. E é claro que ter bens materiais, todo mundo precisa de uma casa, de um carro, ter algumas coisas na nossa vida, isso é interessante. Salomão não está dizendo que nós não devemos ir em busca disso. O que Salomão está dizendo é que isso não deve ser a principal atividade da nossa vida, não deve ser a nossa prioridade como um todo. Isso é importante, nós vamos trabalhar e lutar por isso, mas não pode estar acima da presença de Deus na nossa vida, não pode estar acima do nosso lar, da nossa casa, da nossa família, dos nossos filhos, do nosso casamento, da nossa saúde, da presença de Deus na nossa vida o tempo todo. Segundo Salomão, quando eu e você, nós aplicamos o nosso coração somente nas coisas terrenas, em conseguir somente as coisas daqui, nós colocamos o nosso foco só em dinheiro, só em prosperidade material, só em conseguir casa, em conseguir carro, só isso que nos interessa, mas nada nos interessa. Salomão diz que esse nosso desejo desenfreado faz com que nós deixemos de aproveitar as coisas que Deus nos dá, a alegria, a felicidade, a paz que vem do alto, a sabedoria do Senhor, o nosso convívio com a família, o amor que o Senhor coloca na nossa vida, no nosso coração, no nosso lar, nossa saúde. Isso sim é a verdadeira riqueza que um homem pode almejar da parte de Deus. Aí tirando daí, se Deus te der uma casa com seus filhos maravilhosos, sua esposa, seu esposo, sua família toda com saúde em volta da sua mesa, alegria dentro deste lar, um lar onde se ouve louvores, um lar onde tem oração e você sente verdadeiramente a presença de Deus aí neste lugar. Então, quando você tem este lar, os bens materiais deixam de ser importantes. A importância verdadeira que nós devemos dar é para a alegria do Senhor que enche a nossa vida, a paz que o Senhor coloca no nosso coração, dentro da nossa casa. Aleluia. Ter uma casa é importante, ter um carro é legal demais, ter um monte de dinheiro lá no banco para a gente fazer uma viagem maravilhosa, fazer o que quiser com esse dinheiro é maravilhoso. O que Salomão está dizendo é que isso não pode ser a sua prioridade. A sua prioridade tem que ser a presença de Deus, a palavra de Deus, a sua família, a sua casa. Ter paz dentro de casa, ter um lar saudável, isso não tem preço. Não existe riqueza maior do que essa. Amém? Louvado e engrandecido seja para todos sempre o nome do Senhor. Versículo de número 10, do capítulo 6, do livro de Eclesiastes. Diz assim o versículo: seja qualquer que for, já é o seu nome, que foi nomeado. E sabe-se que o homem que não pode contender com aquele que é mais forte do que ele. Normal, a gente sabe disso. Existem pessoas que realmente têm mais força, têm mais motivos para guerrear, tem gente que tem mais poder, não é? E aqui o que Salomão está dizendo aqui? Ele está fazendo aqui uma comparação entre riqueza e contentamento. Ele faz neste versículo de número 10 uma comparação para que nós entendamos o que ele quer explicar sobre a riqueza e sobre o contentamento, sobre a satisfação. O versículo de número 10 já começa com a seguinte afirmação: o chamado pelo seu nome. Ele fala assim: já que seu nome foi nomeado, e sabe que o homem que tem mais poder, ele pode contender com aquele, ele pode contender com o que é mais fraco, ou o que é mais fraco não pode contender com o que tem mais força, com o que tem mais poder, com aquele que é mais forte, que é o que Salomão está dizendo aí. Salomão, então, através do versículo de número 10, ele nos convida a entender a nossa condição humana e nos ensina a refletir sobre a divindade de Deus.
Com isso, Salomão está dizendo para nós o tempo todo aqui que o ser humano ele é limitado. Que eu e você, que nós temos alguns limites, ao passo que Deus não. Deus é infinito, Deus é ilimitado, Deus é poderoso mesmo. Todo poder e autoridade está nas tuas mãos. Foi Ele que fez o céu, foi Ele que fez a terra. Esse solzão maravilhoso, uma lua linda de noite, todos os astros, todas as estrelas, o ser humano, a vida na terra, a vida marinha, a vida na selva, tudo foi Deus que fez. E quando você começa a analisar o que Deus fez, você vê que Ele é grandão e que a gente é bem pequenininho. É isso que Salomão está nos trazendo à memória. É isso que Salomão está trazendo para que nós possamos raciocinar diante de Deus. E ele está dizendo assim, ó, que as outras coisas da terra, elas podem até ter alguma importância, algum tipo de significado na nossa vida, mas não pode ser a nossa prioridade. Ele nos chama o tempo todo, no capítulo de número 6 do livro de Eclesiastes, ele vai ficar sempre batendo nessa tecla o tempo inteiro e dizendo para nós assim, ó, confie na divindade de Deus, confie na força de Deus, porque Deus está no céu, nós estamos na terra, porque Deus é poderoso, nós não temos poder algum, porque Deus nos ama com um amor puro, infindo e inesgotável. Aleluia, e ainda que eu seja infiel, Ele permanece fiel, porque Deus é grande, porque eu sou pequeno, aleluia, eu tenho que confiar no poder e no amor de Deus, porque todas essas maravilhas que nós já citamos aqui e que Salomão nos leva a refletir, foi Deus que criou, e nós temos que confiar no seu poder e no seu amor. Imagina você, um Deus grandioso, poderoso, forte, como o Deus que nós temos, que está lá no céu, acima das estrelas, olhando para a nossa vida aqui na terra, e ele pega, cria um mundo maravilhoso desse, onde nós mesmos, seres humanos aí, que somos responsáveis por toda a destruição dele, por toda a poluição dele, agimos errado o tempo inteiro, e agora Deus cria todo esse mundo maravilhoso para que nós venhamos usufruir dele, mostrando todo o seu poder e toda a sua grandiosidade. E a gente não consegue parar um minuto para imaginar todas as obras e criações das mãos de Deus, mostrando para nós o tempo inteiro que Ele é bom, que Ele é misericordioso, que a sua benignidade dura para sempre. E agora Salomão diz assim, confie na divindade de Deus, no poder de Deus, e saiba que o tempo todo, o tempo inteiro, Ele é bom para a minha vida e para a sua vida, em nome de Jesus. Somos pequenos, mas nosso Deus é grande. Nós não temos poder algum, mas o nosso Deus é poderoso. Eu não tenho poder nem autoridade para resolver e solucionar nada, mas Ele é o Senhor da solução. Quando Deus chega, os problemas acabam, o mal vai embora, porque o poder que há nele é grandioso. Eu confio no poder de Deus e eu sei que se tão somente você crê, o Senhor entra na sua vida, entra na sua casa e efetua um grande milagre, porque assim é o nosso Deus. Versículo de número 11, do capítulo 6 do livro de Eclesiastes, diz assim: na verdade, que há muitas coisas que se multiplicam a vaidade, o que mais tem o homem de melhor. Salomão, ele continua se aprofundando na reflexão, enfatizando aqui para a minha vida e a sua, a importância de valorizar o nosso presente, o nosso agora, que foi isso que Deus nos deu. Nós sabemos que o dia de amanhã não nos pertence, foi o Senhor que disse isso em sua palavra. Existem pessoas que fazem N planos para amanhã, quando o dia que eu e você temos para resolver toda a nossa vida é o dia de hoje. Salomão aqui está dizendo que nós devemos valorizar as coisas pelas quais Deus nos deu. Ele está dizendo no capítulo de número 6 do livro de Eclesiastes, nós estamos lendo o versículo 11 agora, são 12 versículos. Ele está dizendo que existem muitas pessoas que vivem uma vida desenfreada por bens materiais, quando deviam aproveitar a riqueza que Deus nos deu, porque a riqueza que o Senhor nos deu não tem nada a ver com dinheiro, com finanças, não tem nada a ver com bens materiais, coisas da terra. Salomão, no capítulo anterior, ele fez questão de frisar e deixar bem claro que chegamos aqui neste mundo de mãos vazias. E de mãos vazias, ele vai dizer assim, de igual modo vamos sair. Salomão disse que nem uma coisinha bem pequenininha que
caiba na nossa mão, nós teremos direito de carregar, de levar daqui. Salomão diz ao Senhor que a maior riqueza que eu e você, que nós podemos ter, é a alegria de Deus na nossa vida, a paz que o Senhor nos dá. Salomão diz que nós devemos aproveitar a nossa família, está dizendo isso no capítulo 6, aproveitar a sua família, amar mais, abraçar mais, perdoar mais, sorrir mais, aproveitar a sua vida, a sua saúde, porque Salomão, durante todos os capítulos do livro de Eclesiastes, que são 12, ele vai dizer para nós que tudo isso é vaidade e vai fazer questão de frisar o tempo todo que a nossa vida é passageira. Amém? Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. E aí ele vai dizer assim que a sabedoria está em conhecer e apreciar aquilo que nós já temos, aquilo que Deus nos dá, que é a nossa vida, o ar que nós respiramos, a nossa saúde, a nossa família. Isso é que tem que ser altamente valorizado por mim e por você. Porque segundo Salomão, e você sabe que é verdade, todos os bens terrenos, tudo aquilo, toda a riqueza que nós pudermos alcançar, acumular, conquistar, vai ficar aí. E segundo Salomão, para ser usufruído por alguém que não trabalhou e nem suou, nem um pouquinho, para conquistar aquele bem, aquela riqueza. Quem fez isso foi você. Então Salomão está nos levando a ficar focado em conseguir conquistar riquezas de Deus e não riquezas materiais. Podemos desfrutar de tudo aquilo que Deus nos deu, das bênçãos que vêm de Deus, se o nosso foco e objetivo não for apenas material. Segundo Salomão, os bens materiais, a busca desenfreada por conseguir apenas bens materiais, apenas dinheiro, apenas finança, e tem gente que trabalha como louco para conseguir essas coisas a vida inteira e que a gente sabe que vai ficar aí. Segundo Salomão, a busca desenfreada por essas coisas faz com que você tenha cansaço e não tenha paz, não tenha consolo, não tenha conforto e ainda assim não aproveita a alegria que Deus te dá, a paz que o Senhor pode te dar, não aproveita a sua família e aí quando você estiver no finalzinho de sua vida, você vai fazer uma retrospectiva de sua vida, vai analisar dentro do seu coração e vai dizer assim, ó, não valeu a pena. Que Deus nesse dia especial e grandioso te dê a alegria de aproveitar todas as bênçãos e todos os bens verdadeiros, as riquezas verdadeiras que somente Deus te dá. Amém? Vamos ler o versículo 12. E o 12 é o último versículo do capítulo 6 do livro de Eclesiastes. Diz assim a palavra do Senhor. Versículo 12. Pois quem sabe o que é bom nesta vida para os homens, por todos os dias de sua vida? Pois tudo isso é vaidade, os quais gastam como sombra. Quem declarará ao homem o que será depois dele, debaixo do sol? Somente o Senhor Jesus Cristo é que sabe todas as coisas sobre a minha e a sua vida. Somente o Senhor tem poder de declarar todas as coisas que o homem pode viver, pode ter, pode conseguir e o que é bom verdadeiramente para os homens debaixo do sol, como diz Salomão. Salomão aqui ele está nos convidando a fazer uma reflexão grandiosa sobre a soberania de Deus, sobre a grandiosidade do nosso Deus em nossa vida, que é reconhecer que somos de natureza humana, que somos falhos, mas que Ele é perfeito, que somos sim muito pequeninos, mas que Ele é grande, que em nossa vida há falha, mas que Ele é infalível, que tudo aquilo que eu não posso fazer, o nosso Deus pode, porque o nosso Deus tem poder e autoridade no céu e na terra, e não existe outro que tenha mais poder do que o nosso Deus. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Salomão começa o capítulo de número 6 do livro de Eclesiastes afirmando que o homem tem essa busca constante e infinita por bens da terra e que ele nunca se satisfaz através das buscas e conquista que ele tenha obtido. Salomão vai dizer que ele nunca se satisfaz e nunca vai deixar de correr atrás dessas coisas. Porém, ele nos afirma através da palavra de Deus, do capítulo pelo qual nós acabamos de ler,
que essa busca incessante por bens materiais, por conquistas apenas da terra, nos faz sofrer e deixar de ter em nossa vida aquilo que Deus gratuitamente nos dá. Salomão aqui de forma nenhuma está dizendo para você que você não deve trabalhar, você deve trabalhar a sua obrigação como cidadão da terra, trabalhar, sustentar sua casa e sua família. O que Salomão está dizendo é que isso não deve ser a sua prioridade. A sua prioridade é Deus, a sua casa, a sua família, a sua alegria, a sua paz, a sua saúde. E agora você vai buscar, através do seu trabalho, conforto financeiro para a sua casa e a sua família. Mas que isso em todo o tempo não seja mais importante do que aquilo que Deus te dá de graça. É isso que Salomão, desde o começo do capítulo 6 do livro de Eclesiastes, ele está tentando de todas as maneiras tentar enfiar isso na nossa cabeça, e mesmo assim, muitas das vezes a gente acaba não entendendo. E aí Salomão diz que depois que tudo isso acaba, a gente olha para tudo que a gente viveu, para tudo que a gente fez, para tudo que a gente esforçou, e vai pensar assim: um dia eu devia ter amado mais minha casa, minha família, eu devia ter aproveitado mais meus filhos, a minha esposa, o meu esposo, eu devia ter abraçado mais, passeado mais, eu devia ter saído com eles, passear no parque, no jardim. Meu pai, quando a gente era criança, ele tinha uma coisa que eu achava interessante, era um passeiozinho que não gastava um centavo e que nunca saiu da minha cabeça. Meu pai, quando a lua estava bem bonita, assim, ele tinha mania de levar a gente para ir ver a lua. A gente subia assim para um morro assim que tinha atrás da casa da gente. E como estava tudo clarinho, não era nem difícil de ir. A gente sentava lá no alto e ali ele contava um monte de causa, um monte de história. E a gente ficava lá vendo aquela lua maravilhosa e linda que Deus nos deu. É disso que Salomão está falando. Crie mais momentos assim na sua casa. Crie mais momentos assim na sua família. Aproveita tudo aquilo que Deus te deu de graça. Amém? Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Queridos, vai colocando aí, aqui nos comentários, o seu nome, o nome da pessoa pela qual você deseja oração. Nós já estamos no final aqui do nosso almoçando na presença do Senhor. E eu quero dizer para você, diante de Deus, que independentemente do problema, do quadro que você esteja vivendo, nosso Deus é poderoso. Salomão passou o capítulo inteiro dizendo que Deus é grandioso na nossa vida e que é isso que nós devemos de verdade dar importância. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Independentemente do que você está passando, eu sei que tem umas pessoas que têm umas lutas estranhas e que custa passar, mas eu quero que você, em nome de Jesus, não perca o foco, não perca a graça de Deus na sua vida, não perca a tua esperança. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que é no tempo de Deus que tudo acontece, é no tempo de Deus que tudo se cumpre, e Deus tem prometido para a sua vida te dar a vitória. Não desanima não, porque Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele tem te prometido. Passarão os céus e a terra, mas a palavra do Senhor diz que as palavras do Senhor não hão de passar. Tudo aquilo que Ele prometeu vai se cumprir. No tempo de Deus vai se cumprir. É no tempo de Deus que tudo acontece. É no tempo de Deus que tudo se cumpre. Há um tempo determinado, Salomão diz isso. Há um tempo determinado para todas as coisas, para todo o propósito debaixo do céu. Eu quero nesta hora te encorajar em nome de Jesus, que você siga crendo, não desista daquilo que Deus tem prometido para a sua vida. Não desista dos planos de Deus para a sua vida e não desista de esperar no tempo de Deus, porque quando a vitória vier, vai ser grandioso o que Deus vai fazer na sua vida em nome de Jesus. Então já começa colocando o seu nome, o nome da pessoa pela qual você deseja oração, e Deus sim, Ele tem poder para resolver todo e qualquer problema em nome de Jesus. Amém? Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Vamos orar. Altíssimo e soberano Deus, eterno Pai, Criador dos céus e da terra, Deus em cuja presença nós nos encontramos. Neste momento, Senhor, eu quero unir a minha oração, a oração dessa pessoa, eu daqui, essa pessoa daí. Onde, Jesus, essa oração entrar, onde a minha voz chegar, que chega também a tua presença, que chega também o teu poder, a tua grandiosidade, a tua divindade,
e que o Senhor comece a agir de uma maneira sobrenatural dentro dessa casa, deste lar, deste trabalho, na vida dessas pessoas que habitam este lugar, pelo poder que há no teu sangue. Independentemente, Senhor, de qual tem sido o problema, que tem arrancado desses olhos as lágrimas, que tem entristecido e abatido este coração, eu te peço agora, Deus, que com todo o teu poder e com a tua autoridade, o Senhor venha entrar neste lugar agora, e pelo poder do sangue de Jesus todo mal caia por terra, amarrado e sem força, pelo poder e autoridade que há no sangue, no nome de Jesus. Meu Deus, essa mãe, essa filha que tem clamado, que tem pedido, que tem buscado ao Senhor a paz, a alegria para dentro dessa casa, a cura, Senhor, a salvação, que o Senhor entre agora nessa casa, neste lar, que o Senhor visita cada habitante, cada morador deste lugar agora, pelo poder do sangue de Jesus, e tudo aquilo que Satanás tem projetado caia por terra agora, amarrado e sem força pelo poder do sangue de Jesus, e que neste lugar reine a tua vontade, em nome de Jesus. Repreende agora, Jesus, toda enfermidade, toda dor, todo laço de morte, toda perturbação, toda perseguição. Em nome de Jesus agora, todo disse-me-disse, toda fofoca, tudo aquilo que não louva, não exalta o teu santo nome, nós rejeitamos, nós repreendemos agora, pelo poder do sangue de Jesus, caia por terra, amarrado e sem força, e que o Senhor traga a tua bênção, o teu milagre, em nome de Jesus nós cremos em ti. Amém e amém. Glória a Jesus. Queridos, muito obrigado mais uma vez pela sua companhia aqui com a gente no nosso Almoçando na Presença do Senhor. Deus em Cristo Jesus abençoe poderosamente a sua casa e o seu lar, o seu trabalho, que tudo quanto você fizer nesta semana, em nome de Jesus, prospere, dê certo, em nome de Jesus. Eu vou ficando por aqui, mas é claro, você sabe, nós temos encontro marcado amanhã, a partir de 11h30 eu fico aqui esperando por você. Tenha um dia feliz, alegre, cheio de Deus e cheio do Espírito Santo. Tchau, povo de Deus, até amanhã, se Deus quiser e assim nos permitir. Tchau, tchau.